Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de falar sobre a interpretação de operações matemáticas básicas, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas por que eu acho esse tema interessante? Por dois motivos. Um é que falar sobre isso, e em particular sobre a interpretação dessas operações matemáticas, vai nos permitir tocar mais um pouco num assunto que eu gosto bastante, que é a diferença entre aceitar e entender. Eu acredito que a maior parte de vocês, se não todos, sabem, em algum nível, como funcionam essas operações. Como funciona uma operação de adição, ali, uma soma, uma subtração, multiplicação e divisão. Mas o que eu quero trazer aqui talvez mostre para vocês que vocês não entendem completamente essas operações, que há algo, mesmo nessas coisas tão elementares, tão básicas, que a gente aprendeu lá no início do ensino fundamental, que a gente ainda não tinha contemplado. E eu já começo dizendo que, embora essa interpretação que eu vou apresentar para vocês seja interessante e correta, ela não é a única. E diferentes interpretações podem trazer para a gente diferentes realizações, podem abrir espaço para a gente enxergar diferentes aplicações para esses conceitos. E isso nos leva ao segundo motivo, que é justamente dar um exemplo para vocês de como uma interpretação mais adequada, mais aprofundada de uma operação matemática nos permite entender melhor o que ela significa e, com isso, concluir com mais facilidade coisas sobre outras áreas, sobre outros domínios do conhecimento. Algo que não seria possível, não seria fácil, se a gente simplesmente aceitasse a operação, eu sei mecanicamente fazer a operação sem a interpretação. Falando assim fica um pouco vago, mas a gente chega lá. Vamos começar então relembrando as operações para ir introduzindo essa ideia aí dessas interpretações que eu quero falar com vocês. Começando pelas duas mais básicas aqui, a soma e a subtração. Quando eu tenho aqui, por exemplo, 3 mais 2, né, a soma de dois números inteiros, e positivos ainda por cima, né? Uma soma simples. A gente sabe que 3 mais 2 é igual a 5, e se a gente colocar visualmente aqui, é uma simples operação de acúmulo, né? de concatenar ali, de juntar o que eu tenho. Então, se eu tiver aqui uma barrinha com 3 pedaços, uma outra com 2, juntando elas, né, isso aqui corresponde a uma barrinha com 5. Uma operação bastante intuitiva. Já também fazer um parênteses que mesmo as coisas mais intuitivas em matemática têm provas lógicas bastante rigorosas, e eu não estou entrando nisso aqui. Tá? Eu vou usar isso como base, a operação de soma, também a de subtração, que a gente vai ver em seguida, para a gente interpretar de um modo interessante as outras operações. Então vamos lá, no caso aqui, 5 menos 2, por exemplo, vai dar 3, e a gente consegue fazer uma interpretação parecida, né? Olha, se eu tiver aqui uma barrinha com 5, e daí eu for subtrair duas aqui, vou até usar uma outra cor. Se for subtrair duas, a ideia é que cada uma dessa aqui cancela uma dessa, né? Consome uma dessa aqui, e sobram 3. Uma coisa que eu gosto é de interpretar essas operações que são tão óbvias assim, como respostas a perguntas. Afinal, ela é uma operação, é uma função matemática que nos dá uma resposta a uma pergunta. Na verdade, às vezes mais do que uma, dependendo de como a gente formula. Mas vamos ficar com uma, para cada operação por enquanto. Então, a operação de soma, ela responde para a gente a pergunta: o quanto eu tenho quando eu junto essas duas quantidades? Então, eu tenho 3, eu tenho 2, quanto que eu vou ter quando eu juntar? A subtração, de modo complementar, responde outra pergunta: o quanto sobra quando dessa quantidade eu retiro essa outra? Então, quando eu de 5 eu retiro 2, quanto sobra? Sobra 3. Se vocês estão achando entediante até aqui, confiem em mim, isso foi só a base. Agora a gente vai começar a ter uma interpretação um pouquinho mais legal. Então vamos falar aqui da multiplicação. Por exemplo, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6, mas a interpretação legal que eu quero fazer com vocês é: o que significa multiplicar 3
duas vezes, né? 3 vezes o número 2. Significa pegar uma barrinha de tamanho 3 e multiplicar por 2, o que é o mesmo que pegar uma barrinha de tamanho 3 e somá-la com outra barrinha de tamanho 3. Quantas vezes eu estou somando? Aqui. 2 vezes. Então, a multiplicação nada mais é do que uma operação de compactação da soma. Olha, eu quero fazer diversas somas repetidas e regulares. Eu quero somar uma mesma coisa várias vezes. Então eu falo que eu estou multiplicando. Tá? Então a operação de multiplicação está intimamente ligada com a soma. Inclusive a resposta à pergunta dela, a que ela se propõe a responder, está muito ligada com isso. Olha, 3 vezes 2 é igual a quê? Essa operação está dizendo assim, olha, se eu pegar o 3 e somar com ele mesmo 2 vezes, se eu repetir esse processo de soma 2 vezes, ele soma 3 mais 3, quanto que eu vou ter? Então, a pergunta que a multiplicação responde está intimamente ligada com a soma. No caso aqui, concatenando, a gente teria 6, só para deixar completo o nosso exemplo. Antes de ir para a divisão, eu vou fazer uma observação aqui que a gente sabe que 3 vezes 2 ali é a mesma coisa que 2 vezes 3. 2 vezes 3 também é igual a 6. Mas notem que é uma coisa fundamentalmente diferente. Porque quando eu falo 2 vezes 3, eu estou falando, olha, eu tenho barrinhas de tamanho 2, quantas delas? 3 delas. Então 2 vezes 3 é a mesma coisa que falar, olha, pegue uma barrinha de tamanho 2, some com outra barrinha de tamanho 2 e some com outra barrinha de tamanho 2 até completar 3 repetições, né, de barrinhas. Note que isso vale para números maiores também. E daí a gente chega no mesmo resultado, mas notem que o caminho foi diferente. E para algumas situações, esse caminho diferente pode ser relevante. Então, de novo, a interpretação é interessante aqui. Olha, A vezes B, eu estou dizendo, olha, se eu pegar o A e somar com ele mesmo B vezes, quanto que eu vou ter? Se a multiplicação pode ser entendida como uma repetição de somas, será que a divisão vai ter alguma coisa a ver com a subtração? É uma suspeita que surge para a gente, né? Vamos ver, então, como é que fica se eu tiver 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, a gente sabe que é 3. Não é a resposta que é o mais relevante para a gente aqui, é a compreensão da operação. E o jeito de ver isso, pensando na divisão inteira, tá? Em particular. Eu tenho uma barrinha de tamanho 6. E eu quero preencher envelopes, eu quero preencher pacotinhos, melhor dizendo, de tamanho 2. Então vamos dizer que eu tenho aqui pacotinhos de tamanho 2 que eu quero preencher com essa coisa, seja lá o que for, né, da qual eu tenho 6 unidades. A pergunta é, quantos pacotinhos de tamanho 2 eu consigo preencher com esse total 6 que eu tenho? Então é isso que significa 6 dividido por 2. Quantos pacotinhos eu consigo preencher? No caso aqui, a resposta vai ser 3, né, porque eu consigo quebrar aqui, olha, um pacotinho de tamanho 2, outro pacotinho de tamanho 2 e outro pacotinho de tamanho 2. Note que eu não desenhei esse 3 como barrinha, porque ele não é uma barrinha, a resposta não é uma barra. A resposta dele é quantos pacotinhos desse aqui eu vou conseguir preencher com aquilo que eu tinha. Então, eu tinha aqui 6 unidades, eu tenho pacotinho de tamanho 2, então dá para preencher 3 pacotinhos. Mas eu tinha dito que isso ia ter alguma coisa a ver com a subtração, né? É que um outro jeito de pensar na divisão, equivalente ali, mas que envolve a subtração, é quantas vezes eu consigo subtrair 2 de 6 antes que ele fique... até que eu não consiga mais, antes que ele fique tão pequeno que eu não consiga mais subtrair. De novo, pensando na divisão inteira, tá? Aquela divisão que deixa resto. Então, é essa a interpretação que tem a ver com a subtração, e é essa que eu estou particularmente interessado. Eu vou até destacar aqui. A divisão aqui, ela está fazendo a seguinte pergunta. Quantas vezes consigo subtrair
2 de 6. Pensando na divisão inteira, pensando que eu não vou querer chegar em número negativo, nem número quebrado. Eu vou subtrair até que sobre uma coisa menor do que 2, porque daí não dá mais para pegar, né, nenhum pacotinho de lá. Então, é essa relação que uma das relações que eu posso estabelecer entre divisão e subtração. Mas agora a gente vai dar um passo além no que eu acho que tem de interessante aqui. Porque agora nós vamos falar rapidamente de potência e logaritmo, que são duas operações ali de exponenciação e logaritmo, se preferirem, que são duas operações que são menos compreendidas. Né? E justamente por serem menos compreendidas, em particular logaritmo, eu acho que é muito pouco compreendido, se beneficiam particularmente de uma interpretação.